Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui. Prestamos a última lição desse trimestre, a última lição do ano. Enfim, chegamos ao final desse ano e aguardamos que o ano que vem seja cada vez melhor. Desejo a você um feliz ano novo na presença do nosso Deus e que tenha crescimento espiritual. Estamos aqui gravando a nossa última série desse ano, a nossa última lição deste ano. Com a tristeza no coração, não porque o ano está acabando, mas devido a uma grande tragédia que aconteceu na cidade a qual eu moro, a cidade de Estreito Maranhão, que faz divisa ali com a cidade de Argianópolis, no Tocantins. No último domingo, dia 22, a ponte da cidade de Estreito desabou e junto com ela tinha ali 4 caminhões, 2 carros pequenos, caminhonete e algumas motos. Cerca de 18 pessoas foram ali, sofreu esse acidente. Apenas uma sobrevivente, 17 mortes, mas acharam já 6 corpos e temos aí 11 pessoas ainda desaparecidas. Que possamos orar pelos familiares, pelas pessoas que estão sofrendo esse momento de dor e tristeza, um final de ano diferente aqui na cidade de Estreito. Um final de ano com a cara de luto devido às percas que tivemos nesse final de ano, nesse último domingo, dia 22. Peço você, meu irmão, minha irmã, do PG Espaço Esperança. Ore pela sua cidade, ore pelas suas famílias que perderam os seus entes queridos nesse final de ano. Tenho certeza que daqui para frente, todos os finais de ano, nunca mais será o mesmo para essas famílias. Então, mais uma vez, peço que você ore por essas famílias. A nossa lição de hoje fala perseverar em oração. Perseverar em oração, a lição de número 13. Nosso texto principal, nosso verso principal, está em Lucas capítulo 18, verso 1, que diz o seguinte: mas antes de lermos, eu convido você para fazermos uma oração. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor nos dá o privilégio da Tua palavra. Esse ano já foram 52 lições contando com essa, e o Senhor nos acompanhou durante todo esse tempo, nos ensinando, nos instruindo. Que Seu Santo Espírito esteja com cada um de nós, com cada pequeno grupo, com essas pessoas também que perderam seus entes queridos nessa tragédia que aconteceu aqui na cidade de Estreito. Que o Senhor continue confortando e consolando cada família, cada pessoa, para que elas passem por essa situação tão difícil a qual elas estão vivendo nesse momento. Que os corpos que ainda faltam ser recuperados, que possam ser recuperados o mais breve possível, para que as famílias possam ter ali um momento para sepultar o seu ente querido. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecendo, pessoa de Cristo Jesus. Amém. Lucas capítulo 18, verso 1, diz o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Devemos orar sempre e nunca esmorecer. E aí Jesus conta uma parábola. E antes de dar continuidade, eu convido você para o quebra-gelo. E quebra-gelo diz assim: mencione 3 razões pelas quais é difícil perseverar na oração. Por que é difícil perseverar na oração? Me diga aí 3 razões. Você pode colocar aí nos comentários 3 razões porque é difícil perseverar na oração. Para você, por que é tão difícil perseverar na oração? Eu creio que o que é mais difícil muitas das vezes é não entendermos a nossa falta de compreensão em relação de quem é Deus. Às vezes queremos as coisas de uma forma muito imediata, a gente pede hoje, quer que as coisas aconteçam instantaneamente. E nem sempre as coisas são como a gente quer ou no tempo que a gente quer. Por isso que muitas vezes a gente pede uma vez, pede 2 vezes, 3 vezes, e aí a gente, não, Deus não quer me responder, Deus não vai me responder, e aí a gente desiste. Muitas das vezes queremos as coisas do nosso jeito, e às vezes Deus até responde, mas acreditamos que Ele não responde, e muitas vezes fracassamos. Às vezes queremos ver resultados imediatos, e às vezes a gente não vê esses resultados imediatos, e aí a gente vai fracassando. Mas devemos orar como ao abrir o coração ao amigo. Jesus é nosso amigo, devemos conversar com nossos amigos, independente da resposta dele. Aqui para refletir, diz assim, por meio da parábola de um juiz malvado
que finalmente tratou com justiça uma viúva que não se cansou de insistir para que ele agisse em seu favor. Jesus ensinou sobre a perseverança na oração. No fim da ilustração, essa parábola está em Lucas capítulo 18, do verso 1 até o verso 8, né? Até o verso 8, da mulher que ficava insistindo com o juiz que não era cristão, para que a aceitasse ou para que julgasse a sua causa. Aqui no fim da ilustração, Jesus diz o seguinte: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Fala no verso 18, aliás, verso 7 e verso 8 do capítulo 18 de Lucas. Então, Deus fará justiça aos seus escolhidos, e muito mais rápido do que possamos imaginar. Às vezes vivemos em um mundo, parece que o mundo não tem justiça. Parece que as coisas não estão sendo como gostaríamos que fosse. E de fato, muitas vezes as coisas não são como gostaria que fosse. Mas devemos perseverar. Perseverar na certeza de que Deus é um Pai amoroso. A gente vai aprender muito isso sobre o amor de Deus na lição da Escola Sabatina do próximo trimestre. E já convido você que acompanhe ali um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no PG Espaço Esperança. A partir da próxima semana, a partir de domingo, vai estar disponível para você o nosso comentário da lição da Escola Sabatina. E vai falar sobre o amor de Deus. E Deus é amor. E Ele vai atuar, Ele vai, né, julgar a nossa causa com justiça. Muitas vezes nesse mundo existe tanta injustiça, coisas que acontecem e a gente falou, não poderia ter acontecido assim. Poderia ter sido diferente. Por que que às vezes o injusto cresce e os justos são massacrados? Lembre, Deus fará justiça aos seus escolhidos e não tardará. Deus, Ele não irá decepcionar. Jesus ensina que Ele não vai decepcionar em nenhum de seus filhos. Jesus não vai decepcionar seu filho. Deus não vai nos decepcionar. Não vai. Tenha certeza disso. Tenha fé em Jesus. Tenha confiança em Jesus. Tenha confiança em Jesus. Jesus ensina que Ele não vai decepcionar nenhum de nós. A única coisa que Ele exige é que o seu povo seja perseverante na oração. Como povo de Deus, como eu e você somos, precisamos perseverar em oração. Precisamos buscar a Deus em oração todos os dias da nossa vida. Devemos consagrar a nossa vida em oração a esse Deus todos os dias. Não desanime. Não desista dessa caminhada. Muitos desistiram, mas você não vai. Você não vai desistir. Porque você é um homem e uma mulher de oração. Louvado seja Deus por sua vida. Paulo expressa uma ideia semelhante. Ele ore sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orar sem cessar. Mas o que significa orar sem cessar? O que significa orar sem cessar? É como se explica esse princípio em nossa vida. Como se explica esse princípio em nossa vida de que devemos viver em oração sem cessar? Em primeiro lugar, não significa que devemos estar ajoelhados em oração 24 horas por dia, mas ter uma atitude de oração, de comunhão constante com Deus. Ou seja, viver os nossos 24 horas, viver com um pensamento ligado a Deus, em oração, em espírito de oração. Se eu estou fazendo uma coisa, estou em oração. Se eu estou andando de bicicleta, fazendo oração. Se eu estou lavando uma roupa, em oração. Preciso ter esse espírito de oração, essa atitude constante de oração. Ter essa comunhão significa estar em conexão constante com Ele, consciente da sua presença em cada momento, buscando sua direção em toda a circunstância da vida. É ter consciência de que Deus está ao nosso lado todos os tempos, em todo momento. A momento que eu estou gravando aqui, Deus está ao meu lado. E eu posso dialogar com Ele, Senhor, me use nesse momento em que estou gravando. Ô Senhor, quando estou lá, a pessoa está lavando a roupa, Senhor, lave meu coração como estou lavando essa roupa. Ô Senhor, eu preciso resolver tal coisa. Qual o melhor caminho a seguir? Me ajude, me dê uma luz a qual devo seguir.
Qual passo eu devo tomar em tais e quais decisões? Ou seja, temos como viver uma vida de oração. Eu fico feliz porque nossos membros do pequeno grupo Espaço Esperança têm decidido dia após dia, durante os... eu não lembro mais nem quantos vídeos. Mas durante as últimas lições, o irmão tem dito aqui, eu quero ter uma vida de oração. Louvado seja Deus. E que de fato isso seja a prática de vida de você. E a minha também. Olha, aqui diz aqui, ó, significa orar sem cessar. Viver em conexão de Deus significa ter em mente que a nossa vida inteira pode ser uma oração. Que maravilha! A nossa vida inteira pode ser uma oração. Não se trata apenas da palavra proferida, mas também de um coração disposto e mente focada em Deus em todo momento. Aí eu estar com a mente focada em Deus, e eu entender a quem eu sirvo. É isso. É viver uma vida de oração. Isso é viver uma vida de conexão. Eu sirvo a um Deus eterno, um Deus de amor que todos os momentos está ao meu lado. É um estilo de vida que reconhece a nossa dependência dele e busca fazer a sua vontade a cada passo que dá, a cada decisão. Senhor, é por aqui, Senhor. Diz a ovelha, o bom pastor, as ovelhas ouvem a sua voz. Deus disse, este é o caminho, andai por ele. Que possamos andar pelo caminho que Deus tem nos indicado. Que a nossa vida seja uma oração. Que a nossa vida inteira seja uma oração. Que as nossas atitudes reflitam o Cristo em nossa vida e em nosso coração. Que a cada dia possamos colocar nossas vidas nas mãos desse Deus que tem nos guiado até aqui. E nunca desistamos. Nunca desistamos deste caminho. Nunca desistamos. Diz aqui, ó. Quando estamos em conexão constante com Deus em todas as nossas atitudes ou em todas as nossas atividades, podemos lhe oferecer palavras de gratidão. Senhor, obrigado. Podemos oferecer palavras de louvor, petição e adoração. Essas são formas de convidar a Deus para fazer parte de cada área da nossa vida. Às vezes estamos passando um momento ali, e ali nós podemos ser gratos a Deus pelas bênçãos como Ele tem me concedido. Senhor, obrigado porque eu estou com saúde. Senhor, obrigado porque eu estou caminhando. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome pelo livramento. Fico pensando, infelizmente, naquele terrível acidente que teve aqui na cidade de Estreito. Quando aquela ponte caiu. Algumas pessoas estavam subindo na ponte e foram salvas. Pessoas estavam descendo da ponte e também tiveram ali um grande livramento, o cuidado e a proteção de Deus. Aquelas pessoas não estavam prontas para morrer naquele momento. Aquelas pessoas ainda tinham algo a fazer. Deus, ela ainda estava no plano de Deus. E Deus livrou da morte certa. Talvez alguém teria que viajar naquele dia, mas por alguma razão não viajou. Deus o protegendo. Sabe, devemos ter essa gratidão no coração. Apesar das tragédias desse mundo, apesar da ponte cair, apesar de avião caiu também esses dias, apesar do acidente grave que teve com o ônibus também, Deus ainda está no controle de tudo. Deus ainda está no controle. Não importa o que aconteça nesse mundo, Deus ainda está no controle. E muito em breve, Miguel se levantará e defenderá o seu povo. Muito em breve, Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, meu irmão, minha irmã, todas as tragédias não mais existirá. Não haverá mais choro, nem tristeza, não haverá mais lágrimas. Porque todas essas coisas são do passado. São do passado. Eu convido você nesse momento para abrir o seu coração. Abrir o seu coração. Primeira pergunta é: o que devemos fazer quando não temos vontade de orar? Eu sempre falo isso. Quando você não tem vontade de orar, simplesmente ore.
Assim, Natanael, mas eu não tenho vontade. Peça vontade a Deus. Senhor, diga para ele, Senhor, eu não tenho vontade de orar, mas eu sei que eu devo orar. Senhor, me dê a necessidade. Senhor, coloque no meu coração a necessidade de orar. Senhor, me dê a vontade de orar. Peça a Ele. É isso. Quando você não tem vontade de ler a Bíblia, leia a Bíblia. Quando você não tem vontade de ir para a igreja, vá à igreja. Busque fazer a vontade de Deus e não a tua vontade, meu irmão. Porque a tua vontade, porque a minha vontade é ficar em casa. Porque a minha vontade é ficar sem fazer nada. Por isso que temos que lutar contra as nossas vontades e fazermos a vontade de Deus. Porque a vontade dele é melhor para mim. Porque a vontade dele é melhor para você. Aqui na segunda questão é: o que podemos fazer para crescer na oração? Temos uma vida constante de oração. Quanto mais você ora, mais vontade você terá de orar. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais necessidade você vai ter de estar mais perto ainda dele. Então ore. Ore cada vez mais. E dessa forma você irá crescer cada dia mais em oração, em uma vida espiritual. Você vai se apaixonar ainda mais por Jesus. Você vai querer ainda mais estar aos pés de Cristo. E aí, última questão: quando oramos, é melhor fazer em voz alta ou em silêncio? E aí, o que você me diz? Quando você ora, para você, é melhor orar em palavras, em voz alta ou em silêncio? Depende. Depende da situação. Eu, particularmente, na minha devoção pessoal, eu gosto de orar em voz alta. Porque eu gosto de ouvir e entender e poder me concentrar melhor nas palavras e não me fugir com os pensamentos. Mas quando eu estou andando de bicicleta, fazendo caminhada, quando eu estou andando de moto, quando eu estou indo para um lugar, ou estou fazendo alguma coisa, aí sim, nesse momento eu oro em silêncio. Mas como eu falo, depende da ocasião. Você pode orar em palavra e depois você pode orar em silêncio também. O importante é que você tenha uma vida de oração. Mas isso é pessoal. E eu pergunto para você é melhor orar em voz alta ou em silêncio? Na parte aqui, trabalhando junto, a partir dessa semana, faça uma lista com estratégia que permita que você lembre de orar. Por exemplo, use um despertador diário e mantenha-se em oração. Você pode botar no seu celular um despertador, 6 da manhã, vai botar lá, momento de oração, ou hora de orar. E aí você despertou, aí, na hora da minha oração, e ore. Da hora, oração. E você tem que buscar ter uma vida de oração. E nessa semana, algumas pessoas comentaram aqui, né? Deixou o seu comentário sobre oração. Deixa eu ver se eu abro aqui. Eliminalva. Ela diz o seguinte: meu irmão, mande um abraço pro pequeno grupo do distrito de Igual. O nome do meu PG é Luz do Mundo. Eu sou Elimalva, e graças a Deus, toda semana assisto o seu vídeo. Graças a Deus. Eu também estou começando a agora ter quase 2 anos meu PG. Que o nosso Deus continue te abençoando, meu irmão. Muito obrigado, irmã Eliminalva, nome diferente, né? Que Deus continue abençoando a senhora também, o seu pequeno grupo, que deixa eu achar o nome daqui de novo, pequeno grupo Luz do Mundo. Que realmente, seu pequeno grupo, que você seja a luz do mundo. Também a Marinalva, ela escreveu e disse: eu quero ter uma vida de oração. Eu quero ter uma vida de oração. Amém. Deus seja louvado. O Átila, meu amigo Átila Abreu. Eu lembro o Átila Abreu, eu lembro muito ali das corridas da Stock Car, né? Stock Car do Brasil. E ali tem o Átila Abreu. Ele diz: obrigado, irmão, pelo seu PG. Gosto muito de estudar a lição com o Senhor. Amém. Deus seja louvado. E aqui quem mandou foi a Isaura Mendes. A Isaura Mendes, ela diz o seguinte: eu quero sempre ter uma vida de oração. Amém.
Deus seja louvado mais uma vez. O Átila Abreu que eu falei agora, ele é do PG Face de Cristo, né? E todo o PG, ali disse assim, que todo o PG tem uma vida de oração. Que cada membro do PG Face de Cristo, de fato, tenha ali uma vida de oração. Ornávia diz que Deus responda todas as nossas orações. Amém, né? Que de fato, que Deus responda todas as nossas orações conforme a vontade dele para a nossa vida. Eu convido você, a partir da próxima semana, nós teremos 2 novidades no nosso canal. A lição do pequeno grupo, ela mudou, né? Houve ali umas mudanças. Ela está no grupo nosso do WhatsApp. Você pode entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá na descrição do canal, tem um linkzinho para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. E ali você vai ver que houve uma mudanças na lição do pequeno grupo. E além disso, nós temos a lição da escola sabatina, né? A lição da escola sabatina será comentada por a pessoa que vos fala, Natanael Monteiro, a partir da semana que vem, a partir de domingo, a partir de domingo, agora dia 29, já vai estar no ar a primeira lição de 2025, a lição da escola sabatina. E a partir de terça-feira, dia 30, nós teremos aí a lição do pequeno grupo 2025, um novo formato, uma lição diferente e que vai ser uma bênção para você, para mim e para todos nós aqui do PG Espaço Esperança. Nesse momento gostaríamos de orarmos, né? Orarmos pelos todos os pequenos grupos, pelas pessoas que nos acompanham, orarmos também pelas famílias, orar mais uma vez pelas famílias das pessoas que faleceram agora nesse trágico acidente que teve aqui na cidade de Estreito, onde a ponte JK Juscelino Kubitschek caiu aqui na cidade de Estreito. Peço você que ore também por essas famílias, tá bom? Querido amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo teu amor e teu cuidado. Queremos, Senhor, nesse final de ano, nessa última lição do ano, colocar nas tuas mãos a vida de cada pessoa que nos acompanha, a vida de todos os nossos inscritos desse canal, os mais de 1.570 pessoas, que o Senhor esteja em cada um. Mas também de um modo muito especial, queremos colocar nas tuas mãos a vida dos familiares, amigos e parentes das pessoas que faleceram nesse trágico acidente que teve aqui na cidade de Estreito. Que o Senhor acompanhe, que o Senhor os console nessa situação que nenhum de nós gostaríamos de passar. Mas infelizmente, este mundo ele está indo de mal a pior. Mas o que nos alegra no nosso coração é a certeza de que muito em breve o Senhor vai voltar e não haverá mais tragédia, não haverá mais acidente. Nós veremos um reino de paz para todo o sempre. Essas bênçãos, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã. Feliz 2025 e tenha uma vida de sucesso. Eu espero você logo ali no ano de 2025. Fique todos com Deus e até o próximo.